A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre e estou aqui hoje com o Lucas. Lucas, vamos falar de um assunto hoje que o pessoal gosta muito, que é de cultivar. Né? A gente teve no dia de campo, mostrando para o pessoal o ensaio nacional de cultivares, mostrando desempenho, mostrando vigor, como que eles foram o desempenho em 14 safras, né, que foi avaliado, ou seja, muito representativo, sendo que dentro dessas 14 nós tivemos 3 ciclos de safra zero, lá na frente, e com mais de 30 cultivares, Lucas, que foram. É isso mesmo, Xande. A gente todo ano, né, nos dias de campo, nós trazemos coisas novas para os cafeicultores, né, novos lançamentos, novas tecnologias que são geradas aqui na Fundação Pro Café, e esse ano nós trouxemos uma coisa diferente, né, que são os nossos materiais mais antigos, que a gente mostrando, né, não coisa nova, mas sim como que eles estão se comportando ao longo de todos esses anos de trabalho, né, que isso para o cafeicultor é muito importante, que a gente pensa em plantar uma lavoura, né? A gente vai escolher uma cultivar para estar implantando uma lavoura e a gente quer que esse material dure por muitos anos, né? Considerando aí que o cafeeiro é uma cultura perene, de alto custo de implantação da lavoura. Então, o cafeicultor, ele não pode errar na escolha da variedade. Então, ele tem que acertar aquele material que seja bastante produtivo aí e não somente no início, por muitos anos aí ao longo da vida produtiva da lavoura. Não adianta eu pensar numa cultivar, né, Lucas, que seja muito boa para mim durante 10, 15 anos. Eu quero uma lavoura para 25 anos, para 30. Quantas lavouras de 30 anos nós temos aí altamente produtiva, que entra no sistema de safra zero? Então, ou seja, uma cultivar, para ela ser boa para eu plantar, ela tem que ter produtividade alta. Hoje, a resistência ou tolerância a pragas e doenças é sempre muito bem-vinda, isso facilita demais, né, Lucas? E a resposta à poda, ou seja, o vigor. Não adianta cultivar ser muito produtivo com um vigor muito baixo. É o que se falou, o custo de implantação de uma lavoura é muito alto. Se eu coloco uma lavoura com vigor baixo, eu vou ter que renovar ela mais cedo, enquanto isso não custa dentro da minha propriedade. Exatamente. Lucas, em cima disso, o que você tem para trazer para a gente? Para variar, ali na frente, ficou o queridinho da turma hoje, né? Nós temos um experimento, né, igual você falou, esse ensaio já está com 14 safras, né, 17 anos instalado no campo. Nós trouxemos esse ano apresentando a 14ª safra. O pessoal vai ter acesso aí nos dados de colheita do experimento, né, mas comentando brevemente, esse ano, 2024, nós fizemos a colheita após a poda de esqueletamento, que nós fizemos em 2021. Então, aí, em primeiro lugar, ficou o arara, né, com uma produtividade muito elevada, né, lá um espaçamento de 3,80 por 80 entre plantas. O arara produziu mais de 30 litros por planta, o que equivaleu a uma produtividade média de 131 sacas por hectare. Outros materiais aí destacou muito bem, os próprios materiais da Epamig aí, alguns paraísos, né, aqueles paraísos mais antigos, produziu muito bem, cerca de 100 sacas por hectare. Nós tivemos o catucaí vermelho também da Fundação, com mais de 100 sacas por hectare. E comparando aí com o catuaí, por exemplo, o catuaí amarelo 62, que é um material bastantemente conhecido pelos cafeicultores, cerca aí de 70 sacas por hectare, na produtividade menor. E nós temos aí um outro quadro que o pessoal vai poder observar aí, que são as médias, né, dessas 14 colheitas aí. Nós fizemos aí a média de 2010 a 2015, onde você observa aí que eram as colheitas antes da poda de esqueletamento, e de 2016 até 2023, esse ano, foram feitas 3 podas de esqueletamento nesse experimento. Esse dado é muito importante porque mostra que algumas variedades estavam indo muito bem ali até a 6ª colheita. Quando foi submetido esse ensaio, esse experimento, ao esqueletamento, algumas variedades começaram a se depauperar, ou seja, começou a perder o vigor, algumas morreram, algumas plantas, e começou a diminuir muito a produtividade de algumas variedades. Isso mostra a importância do vigor da planta. Hoje em dia, um material vigoroso, a gente está mostrando aqui, mostrando o arara, por exemplo, que responde muito bem à poda, isso é muito importante, porque hoje em dia a gente faz muita poda nas lavouras, né?
Cresceu muito o próprio Safra Zero, né? O cafeicultor poda a lavoura a cada 2 anos, ou talvez com 3 ciclos de poda, pelo menos a cada 4, 5 anos. Então, usa muito a poda na lavoura. Se o material não for vigoroso, o cafeicultor não vai ter sucesso nesse sistema. Ô, Lucas, o sistema de poda de Safra Zero, ele é muito falado aqui no podcast, né? A gente sempre que está falando de coisa boa para a cafeicultura, o Safra Zero entra. É muito conversado entre nós lá dentro da fundação, é muito aplicado nas nossas propriedades e é onde a gente assiste. Né? Às vezes o produtor ele tem uma certa resistência com o Safra Zero, aí você mostra para ele no primeiro ano, no segundo, depois acabou. Não se discute mais se vai podar ou não. Né? Ele desarma por quê? Porque ele vê o benefício que é. Quando a gente pensa em Safra Zero, nós estamos pensando em quê? Em otimizar nossa colheita, ou seja, nós vamos colher só lavouras com produções altas. Nós vamos equilibrar a parte nutricional, colocando, né, uma quantidade menor de adubo e tudo no ano de crescimento. E nós vamos estar pensando em otimizar o nosso pós-colheita. Então, você vai otimizar a colheita, você vai otimizar teu pós-colheita. Então, só tem benefício. Diminui a bienalidade dentro da propriedade. Você faz ela na discrepância, no zero e muito dentro da lavoura, mas para propriedade você consegue equilibrar e otimizar a estrutura, otimizar a produção. Então, assim, só tem benefício. E para isso você precisa da planta certa, né? E falando aqui do arara, né, que ele ficou aí entre os primeiros depois da poda, né, a gente reforça isso para o pessoal que está em casa, para os cafeicultores. O pessoal pergunta se o arara tem longevidade, se tem vigor, se responde bem à poda. Eu costumo falar assim, não, que o arara ele foi feito para podar, né? Ele responde muito bem à poda. Ele é muito produtivo nas primeiras safras e depois parece que começa a podar a lavoura, parece que melhora ainda mais. Tem que podar ele um pouco mais cedo, porque a planta tende a vegetar muito, vai embatumando. Os ramos do arara, os ramos plagiotrópicos dele é bastante grossos. Então, se não entrar com a poda de esqueletamento, talvez ali na 6ª, 7ª safra, for deixando ficar a lavoura muito velha, você pode começar a ter um decréscimo da produtividade, porque vai embatumando muito essa lavoura. Então, pode podar ele tranquilamente, que ele vai responder ao sistema Safra Zero. Isso aí também leva a que a gente acaba lembrando que o pessoal, às vezes, de lugar mais frio, de altitude, pergunta, posso estar plantando arara? Tem muita gente produzindo bem café com arara a 1.200, 1.300 metros de altitude sem problemas. Onde eu acho que às vezes pode dar um problema é justamente na poda lá na frente, porque esse pessoal nesse lugar, o arara a gente sabe que ele é maturação tardia, o cafeicultor vai colher esse café muito tarde, o cafeicultor de montanha, né, a 1.200, 1.300 metros, talvez vai começar a podar essa lavoura muito tarde, né, Xande? Vocês já falaram aqui em outros podcasts que um sucesso com uma poda de esqueletamento é o quê? Justamente começar a podar a lavoura um pouco mais cedo. Aí talvez num lugar desse, o produtor vai começar... porque nesse lugar mais frio, Lucas, ele vai querer colher esse arara. Pensando em maturação normal, ele vai colher lá para agosto. Isso, aí vai podar muito tarde. Aí vai podar essa lavoura, tudo, lá para setembro, meados do final de setembro. Exatamente. Só que o produtor hoje tem uma ferramenta muito importante, que é o uso de maturador, né, Lucas? Não. Eu vou te falar por mim, eu peguei uma lavoura minha de 2ª safra. E como que era? Ela tem um mundo novo e depois tem um arara dividindo o talhão que eu quis colocar ele perto, 12 ruas de arara perto para poder estar ali os dois. O que eu fiz? A hora que eu entrei com o maturador no mundo novo, de 2ª safra, que eu queria colher ele mais cedo, por quê? Porque eu queria reter a mão de obra que estava comigo para apanhar, eu fiz o maturador no arara também. Ele está colhido, barrido, já faz, Então o produtor tem que ter em mente o de montanha, que quer usar o arara, que a hora que ele for entrar num ciclo de poda no arara, ele vai ter que fazer o uso do maturador. É obrigatório, é praticamente obrigatório. Para podar mais cedo, numa época boa, né, Lucas? E talvez esse produtor, talvez o Safra Zero não seria o indicado para essa condição. Às vezes ele pode podar ele a cada 3 safras, talvez, ou se conseguir colher essa lavoura mais cedo, pode entrar no Safra Zero sem problema. Nós tivemos essa semana anterior, na região de montanha da Zona da Mata, Espírito Santo, muitas lavouras de arara, o pessoal plantou e produzindo muito bem. Então está indo muito bem nessa condição também. Então dá para explorar muito esse material, o pessoal explora muito a resistência à ferrugem, que é um material imune nessas condições de montanha, é difícil estar fazendo controle de ferrugem. Mas temos outros materiais aí também, temos o 2SL, o Catucaia Amarelo 2SL, que responde muito bem à poda, temos o Catucaia Amarelo 24C37. Aí no material que vocês estão vendo, vocês podem observar que nós fizemos também, né, após 17 anos de instalação, nós fizemos uma avaliação de vigor desses materiais. Olha como esses materiais, o arara, o próprio Catucaia Amarelo, que vocês conhecem, que é um material muito bom, vigoroso, com um vigor muito alto, o Catucaia Amarelo 2SL,
Os paraísos, Catiguá da Epamig também, muito vigorosos materiais. Os Catucaí vermelho da Fundação, Palma 2 e o 2437, que hoje o Catucaí amarelo 2437 é muito plantado, né? Assim como o arara, o pessoal tem plantado bastante. Está mostrando aí que é um material que responde bem à poda, que tem bastante vigor também. Entre outros materiais aí que o pessoal pode acompanhar em casa. Eu pararia por aí, né, Lucas? Eu acho que até o vigor 4 ali, ok, vamos lá. Sim. Quando a gente começa a pensar em vigor, se eu pegar um vigor 3, 3,5, pensando num material com 17 anos, esse material não vai chegar muito mais depois disso daí, né? Então, isso daí o produtor tem que pensar. Ou seja, tem excelentes materiais para se trabalhar com vigor de 4 acima. E se a gente for pegar esse vigor e trazer pro de produtividade, a gente vai ver que eles estão ali com a produtividade mais alta, principalmente depois da poda, né? Quando a gente analisa quadro a quadro. Então, Exatamente. isso é muito importante para o produtor ficar atento. E outra, o produtor muitas vezes, qual material? Pessoal, vocês não estão fazendo uma salada na casa de vocês estão fazendo um plantio comercial. E o plantio comercial, independente se ele é de 6 hectares ou de 5, 6 hectares para o produtor familiar, ou se é de 600, 800, 1.000 hectares para o produtor já maior, né? Vamos pensar nisso. Todos dois, a função é o quê? Pegar esse café e vender. Depois, Exatamente. não é? Então, eu preciso ter uma salada, ou seja, eu preciso de ter 10 cultivares diferentes? Não. Quem disse que eu tenho que ter muito? Quanto maior você é, ou quanto mais você depende disso para a sua colheita, aí sim você vai encaixar uma cultivar precoce, uma média e uma tardia, mas pensando na colheita, né, Lucas? A gente fala assim, que pelo menos 3 variedades já seria o suficiente, né? Precoce, média e tardia já seria bom para o cafeicultor. Aqui tem muitos produtores que gostam de estar trabalhando com as variedades, então gostam de estar plantando muitos, está bem interessante, até para você conhecer a adaptação desses materiais na condição região, local da né, sua propriedade. Isso é muito importante, né, para tá explorando essas variedades. Mas assim, o produtor pode plantar 2, 3 variedades, já está daquelas principais que vai bem no local dele. Eu costumo falar muito para os cafeicultores que vêm na fundação, visitam a gente, assim, que o local de errar, né, a gente testar as variedades, é nos campos experimentais, né, das fazendas experimentais ou naqueles pequenos campos com alguns parceiros nossos. Então, quando a gente vem indicar alguma variedade, é porque a gente já testou elas bem, a gente já tem segurança para estar indicando para o cafeicultor, né? Nós nunca vamos estar indicando. Por exemplo, aqui, tem um material que tem um vigor um pouco menor, um material que foi desenvolvido pela fundação, que é o Sabiá, né? Então, esse material nunca foi indicado para plantio, porque a gente já conhece o vigor menor desse material, mas a gente sabe que é um material que tem um potencial produtivo grande nas primeiras safras, tem uma resistência boa, a gente usa o material para algum cruzamento, alguma coisa, e não para estar indicando para o produtor para estar plantando em larga escala comercial. Cada cultivar que o Procafé recomenda, né, Lucas, ele já foi muito testado, já foi muito avaliado, já foi colocado em diversas situações, em diversas regiões diferentes, antes de vocês indicarem, né, antes de chegar num dia de campo e mostrar um resultado. Então, isso o produtor tem que ficar atento. Agora, muito interessante, eu acho isso que você falou. O produtor quer experimentar uma cultivar nova, ele não tem que plantar uma área grande, às vezes ele planta uma pequena. Eu vou plantar, então vou fazer o quê? Eu quero colocar, por exemplo, uma arara na minha propriedade. Vou plantar 10 hectares. Tá bom. E se eu pegar ali 1 hectare e colocar um guará? Um graúna? Experimenta uma área menor, uma área menor, e junto, lado a lado, vai estar ali junto, todos são tardios, ou seja, tua colheita não vai ser prejudicada, teu manejo não vai ser prejudicado, você vai entrar, você vai conseguir saber. O produtor de montanha, um produtor que usa muito catucaí, às vezes ele tem lá catuaí, tem tudo, vou colocar agora um plantio, coloca um 2437, coloca um 2SL junto, já ia plantar outro, coloca junto, testa, coloca ali na sua realidade. Hoje em dia está muito assim mesmo, os cafeicultores querem buscar essas tecnologias novas. A gente fala assim que antes era difícil estar introduzindo alguma tecnologia, né? O produtor era resistente. O próprio arara mesmo, quando foi lançado, demorou a começar a ser cultivado, até o produtor ver, confiar no material, né? Hoje não, hoje, por exemplo, a Fundação lança uma variedade nova, exemplo, a gente já fez um podcast aqui, o pessoal pode estar assistindo ele, do Catucaí-apa. Lançou esse ano e já foi aquela procura muito grande, todo mundo ligando, querendo saber da cultivar. Estou mostrando que os cafeicultores hoje estão todos ligados, né, nas novas tecnologias que estão sendo geradas. Mas é importante, né? O produtor plantar um pouquinho ali, aumentou muito, tem muitos cafeicultores que vêm até a gente, me arruma um pouquinho de semente de tal variedade,
para estar experimentando na minha propriedade, eu acho que isso é muito importante. Ô Lucas, um cultivar que não está aí, porque ela chegou um pouco depois, não está fazendo parte, mas que a gente aposta e aposta muito. Isso é importante. Seria um Graúna e um Guará, por exemplo. Que o pessoal pergunta, mas por que não está? Isso aqui é um experimento já antigo, né? Às vezes não tinha nem aquelas variedades. Agora, né? Isso, e inclusive eu falo, hoje a Fundação Procafé ela tem pesquisa para toda a cadeia do café, né? Com nutrição, com variedade, com controle da ferrugem, poda e tudo mais. Hoje, mas cerca de 70% da área das fazendas experimentais da Fundação é somente para melhoramento genético, para cultivares. Por quê? Porque nós montamos um ensaio no campo, ele dura lá, nós temos ensaio de variedade no campo com 30 anos instalado no campo, então mostrando que isso daí com o tempo vai tomando toda a área da fazenda experimental, porque você tem que avaliar a longevidade desses materiais. Falando de outros materiais, nós temos também aqui, não está aqui, o próprio Guará, né, que é uma seleção desse Catucaí Vermelho 2015, que está nos dados aí que vocês viram, né, tem sido um material que está se destacando bastante, o próprio Graúna, um material muito produtivo. Então, assim, bastante coisa, né, nós falamos assim, às vezes a gente nem apresenta tudo para o cafeicultor, né? A gente fica em menos, no próprio dia de campo nós apresentamos menos cultivares, porque também não dá para passar muita informação de uma vez. É melhor ir aos poucos, porque senão até confunde a cabeça do produtor. Exatamente. Né, Lucas? É melhor ir colocando mais pontual, ser mais assertivo na escolha do que querer colocar muita coisa. E uma outra variedade vai ganhando a confiança do cafeicultor. Por exemplo, ele está acostumado com um Catuai vermelho, com um Catuai amarelo ou com Mundo Novo. Aí ele plantou, por exemplo, um Catucaí 2SL, gostou muito, já ganha confiança, aí depois já planta um arara também, já aumenta a confiança dele, ele vai vendo os benefícios daquele material, de produtividade, por exemplo. Hoje a gente vê o tanto que destaca, exemplo, a gente sempre dá exemplo do arara em produtividade. Esse ano foi um ano que a ferrugem pegou muita gente, né? Não fez às vezes 2, 3 controles, um pouco mais, às vezes atrasou um pouquinho a ferrugem, desfolhou muita lavoura, vai causar muito prejuízo esse ano por conta de controle ineficiente da ferrugem. Ele tem uma lavoura resistente, uma lavoura moderadamente resistente, ele viu a diferença, né? O quanto é importante essa resistência do material à ferrugem também, entre outros benefícios aí, como o próprio porte das plantas, às vezes um pouco menor, você ter uma lavoura porte menor também é interessante. Lucas, passamos os dados, o produtor pôde acompanhar enquanto a gente estava conversando aqui, o gráfico, o quadro, na verdade, mostrando as produtividades, mostrando as notas de vigor. Mais algum recado que você queria deixar para o produtor que está assistindo a gente? Eu acho que é importante, né, o cafeicultor ele sempre acompanhar, né, a Fundação Procafé, outras instituições, ficar sempre atento aos resultados de pesquisa próximo à sua condição de cultivo, né, para saber o que a Fundação Procafé está recomendando para aquilo que a gente falou no início, ele não plantar uma lavoura e acabar arrependendo, não errar ou às vezes não plantar aquele material, mesmo que não seja ruim, mas não aquilo, naquela condição dele, aquilo que poderia estar se destacando ainda mais, né, produzindo mais café para aquela condição. A gente tem hoje variedade de café adaptada para cada condição local, né? A gente pensava em Mundo Novo, Catuai para o Brasil inteiro. Hoje não, hoje dentro de uma propriedade você tem onde alocar cada variedade. Isso é muito importante, né, Lucas? Saber escolher dentro da tua propriedade onde vai pôr cada cultivar. Você tem aquele ponto que pega um pouco mais de bactéria, põe a variedade mais tolerante, mais foma, põe aquela que é mais tolerante. Há uma face que é difícil amadurecer, tem problema de maturação, põe um material que favorece a maturação. Ô Lucas, você me fez lembrar um erro muito grande que o produtor costuma fazer. Antes a gente pensava em poda, a gente pensava em Mundo Novo, o vigor do Mundo Novo, né? E aí o produtor muitas vezes ele faz o quê? Aquela parte mais baixa da minha propriedade, onde eu tenho um risco de geada, eu vou pôr o Mundo Novo, que se a geada pegar e eu precisar de cortar, ele brota melhor. Aí ele vai lá, ele tem uma geada a cada sei lá quantos anos, é muito mais rara a geada do que a foma que tem toda hora. Aí ele vai lá e tem a foma comendo essa produtividade dele. Então ele tem que mudar o pensamento dele, né? Exatamente. A geada é um evento raro, a foma não. Ele está ali toda hora. A foma, a ferrugem, a bactéria. Então cuidado, isso que o Lucas falou é muito importante, cuidado na hora de escolher a cultivar dentro da sua propriedade, em qual local você vai colocar ela, né? Isso é importante. Hoje, igual eu falei, a gente tem variedade hoje para alocar dentro de cada condição de microclima dentro de uma mesma propriedade. E não somente pensando, às vezes, até em região, né? Nós temos variedade para o lugar baixo, para o lugar médio, para o lugar alto dentro da propriedade. Isso é importante
vocês conhecerem as características de cada variedade e saber o que nós da Fundação Procafé estamos recomendando. Lucas, é isso então, acho que tem bastante informação, o produtor vai conseguir usar muito isso para o planejamento dos próximos plantios dele. Valeu, muito obrigado. Qualquer hora a gente vem com o Lucas de novo, com mais assunto de cultivar que a gente sabe que vocês gostam. Sempre que o Lucas vem aqui, a gente olha lá, é muita visualização e muita pergunta. Deixa aqui suas dúvidas que na medida do possível a gente responde, ou então vira tema de um próximo podcast. Pessoal, obrigado. Semana que vem tem mais. Lucas, valeu. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.